Boa noite, igreja. Como é bom louvar o Senhor, reconhecer quem Ele é nas nossas vidas. Quando nós louvamos a Deus, nós declaramos as qualidades dEle, declaramos o que Ele faz, declaramos tudo o que Ele é. Então, o louvor tem que fazer parte da nossa vida, seja na igreja, seja sozinho em casa, né? Não importa se você acha que sabe cantar ou não, mas as suas palavras em louvor a Deus glorificam a Ele. Temos que fazer isso sempre. Meus irmãos, nós estamos na nossa campanha, continua a nossa campanha. O pastor Ivonaldo trouxe alguns avisos aí sobre o lanche, sobre os voluntários que podem se cadastrar para servir. Todos, né? A gente conhece o trabalho de construção dos homens da igreja, mas jovens, adolescentes, sempre pode ter alguém. Você, com o que você tem, você pode contribuir de alguma forma. É assim que a igreja funciona. Cada um contribuindo com aquilo que tem. A Bíblia fala disso. E fala que se um membro do corpo não funcionar, todo o corpo sofre. Então você pode se achar a pessoa mais insignificante da igreja, mas você é membro, e o seu serviço, quando ele não acontece, o seu dom, quando não é exercitado, o corpo sente falta. Está entendendo? Deus nos fez assim, com utilidade, com importância, com valor, para a gente poder contribuir no reino. Amém? Então vamos contribuir. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João 1,7. Nós vamos continuar falando sobre a importância de estarmos unidos, na importância de estarmos juntos, o que acontece quando nós estamos juntos. Já falamos de Neemias e a obra que ele fez, quando ele se uniu com o seu povo. Já falamos da igreja lá da Macedônia, pastor Erivan, sobre a contribuição que eles fizeram, mesmo em meio às adversidades que eles tiveram. Pastor Ivonaldo já falou sobre os discípulos de Jesus que foram desafiados a juntos alimentar aquela multidão. E agora a gente vai continuar falando sobre unidade. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, continuamente, ó Deus, eternamente o Senhor é bom. E nós, ó Deus, como seus filhos, nós somos alvo da tua bondade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá mais do que nós merecemos, muito mais do que nós merecemos. Nós queremos te pedir que o Senhor continue no nosso meio, continue falando conosco. Em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer espírito que tentar tirar a nossa atenção, desviar o nosso coração, de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. E nós queremos, ó Deus, ser totalmente voltados para este culto que nós prestamos a Ti. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, somente o Senhor, em nome de Jesus, amém. 1 João 1,7, o apóstolo João, ele fala de comunhão. É interessante que, se nós pensarmos sobre o propósito da nossa existência, desde o início, desde a criação do homem, Deus tinha um propósito, nos criou para vivermos em união com Ele e com o nosso próximo. Ele fez para termos intimidade com Ele, o Senhor, e para termos união, comunhão verdadeira uns com os outros. Foi o pecado que quebrou nossa comunhão, que deveria ser natural. A nossa comunhão com Ele, que deveria ser natural. Lá no Éden, a Bíblia diz que o Senhor caminhava. O Senhor se encontrava com Adão todos os dias. Eles podiam ver a Deus face a face. E a gente percebe o quanto hoje, muitas vezes, nós estamos distante de Deus. O quanto hoje nós não ouvimos a Deus como deveríamos. O pecado criou essa barreira entre nós e Deus.
E essa comunhão que deveria ser natural e íntima e profunda com Deus e uns com os outros, ela foi quebrada pelo pecado. Por isso que o versículo que a gente acabou de ler, 1 João 1,7, nos lembra que a condição para nós termos comunhão uns com os outros é viver na luz. É por isso que ele traz essa condição. Se andarmos na luz. João, quando ele escreve às igrejas lá daquela época, daquele período, ele estava tentando refutar uma heresia que estava surgindo naquela época, chamada gnosticismo. O que é que o gnosticismo pregava? Quando a gente fala de heresia, a gente está se referindo a qualquer doutrina, qualquer pensamento que queira distorcer ou pregar algo contrário à Bíblia. Então, o gnosticismo, esse nome difícil de falar, ele defendia o quê? Ele defendia que o pecado era incapaz de contaminar o nosso espírito. Eles diziam que o pecado que era cometido no corpo, ele não afetava o espírito. Era um pouco do pensamento grego da época, que dizia que o corpo era mau e que o espírito era bom. Então, essa corrente de pensamento, ela entrou nas igrejas, e João, como um pastor, como alguém que zelava pelas igrejas que ele havia plantado, que ele cuidava, ele escreveu essas cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, e boa parte delas ele usa para refutar esse pensamento. E o que essas pessoas faziam? Elas diziam assim: olha, se o pecado não pode me contaminar o meu espírito, e o meu espírito é eterno, mas o meu corpo vai acabar, um dia ele vai ser destruído, então eu posso cometer qualquer pecado que o meu corpo vai ser afetado, mas meu espírito vai permanecer intacto. Então esses homens, o que eles faziam? Eles se diziam cristãos, convertidos, diziam que tinham comunhão com Deus, mas tinham um estilo de vida impuro. E João rebate esses argumentos várias vezes nessa primeira carta, e uma dessas vezes é no 1 João 1,6, um versículo anterior. João diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João diz que quem diz que tem comunhão com Deus e também vive nas trevas, ou seja, também vive no pecado, na verdade está mentindo, porque não é possível viver nas trevas e ter comunhão com Deus. Ele diz que isso é incompatível, é impossível. E esse pensamento, ele está presente ainda hoje no nosso mundo e muitas vezes nas nossas igrejas. Pessoas que vivem uma vida de pecado e afirmam que têm comunhão com Deus. E qualquer pessoa que afirmar isso, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que está mentindo. Porque o pecado, desde o Éden, é o motivo da nossa inimizade com Deus. A Bíblia diz que enquanto vivemos no pecado, na desobediência, nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. É tão verdade, o pecado tem esse poder tão destruidor, que Jesus Cristo precisou morrer pelos nossos pecados, para que fosse possível nós voltarmos a ter comunhão com Deus. Somente o sacrifício de Jesus foi capaz de restabelecer a comunhão perdida entre Deus e o homem por causa do pecado. Então, se você vê alguém, ou você for esse alguém, que, por exemplo, é corrupto e diz ter comunhão com Deus, você está mentindo e enganando a si mesmo. Ou alguém que é promíscuo, mesmo aquele que diz assim, só transa com a namorada. Hoje em dia o pecado se tornou tão banal que tem aquelas coisas que a gente diz: não, é só isso, eu não estou fazendo mal a ninguém, não é? As pessoas no mundo de hoje, elas pregam como se
o pecado só se referisse quando eu fizesse algum mal diretamente a alguém. Eu xinguei, eu bati, eu matei uma pessoa, então eu estou cometendo algo errado. E as pessoas esquecem que o pecado, antes de tudo, é uma ofensa a Deus. Então pode ser que você ache que não esteja fazendo mal a outra pessoa, mas você está ofendendo a Deus. Qualquer pessoa que viveu um estilo de vida pecaminoso, viveu uma vida pecaminosa, e dizer assim, não, mas eu e Deus, nosso relacionamento está tudo bem. Não, mas eu não estou na igreja, eu não estou como antes, mas minha comunhão com Deus não mudou nada. É o chamado auto-engano. É mentir para si mesmo, porque todo pecado é reprovado por Deus. E o pecado, ele tem esse poder. Ele pode anestesiar nosso coração. E aquilo que nós consideraríamos pecado, errado, abominável, de tanto cometer o pecado, nós passamos a aceitar aquilo, a se acomodar, a se conformar e a nem nos incomodar mais. Podemos ter uma vida de pecado e nem nos sentir mais culpados por causa disso. É possível viver pecando e ainda sentir-se seguro e ter a certeza de que está tudo bem em relação a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes que escreveu essa frase. E andar na luz é viver em santidade. E quando nós falamos em santidade, é comum a gente pensar nisso, que a santidade, ela interfere somente no meu relacionamento com Deus. Mas, de acordo com o texto que nós lemos de 1 João 7, o pecado, ele afeta também o meu relacionamento com o meu próximo. Não somente com Deus. Andar na luz é indispensável para que eu possa viver em harmonia com o meu irmão, com o meu vizinho, com a minha família, com os meus amigos. Também é importante. Isso é tão verdade porque o pecado, a essência do pecado é justamente apelar para a nossa natureza egoísta. Pecar é exatamente pensar só em si mesmo, não pensar em Deus, não pensar nos outros. Quando nós pecamos, nós esquecemos que o pecado traz consequências ruins para as nossas vidas e que vai trazer consequências ruins para as pessoas ao nosso redor. Por isso que quando nós queremos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos viver na luz, como Deus também está na luz. É interessante de a gente pensar nesse termo, andar na luz. Andar na luz tem a ver com sinceridade completa, plena. Uma pessoa que anda na luz, ela tem um único caráter, ela não tem nada o que esconder, nem tenta esconder nada de ninguém. Porque na luz tudo pode ser visto claramente, né? Na escuridão é que as coisas ficam difíceis de distinguir, difíceis de ver, difíceis de discernir o certo e o errado. Mas aquele que anda na luz, ele não esconde nada, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é uma só pessoa. Então, quando nós vivemos em comunhão, nós também temos que viver na verdade. É justamente a escuridão e as trevas que escondem as motivações do nosso coração, que distorcem as nossas palavras. O engano do pecado pode nos levar exatamente a pensar isso. Oi. Quando nós não estamos na luz, o que costuma acontecer é que nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós se elas descobrirem a verdade sobre nós. O que vão pensar de mim? Nós temos medo das pessoas se afastarem de nós se elas descobrirem os nossos defeitos. Nós achamos que esconder os nossos pecados
vai nos fazer ser aceitos pelas pessoas. E aí nós fingimos ser alguém que nós não somos, para sermos aceitos, amados, elogiados pelas pessoas. Mas não adianta, a verdadeira comunhão só acontece na luz. Você não é íntimo de alguém se você não for verdadeiro e honesto com ela. Você não tem um relacionamento profundo com a sua esposa, por exemplo, se você não tiver coragem de revelar para ela quem você é e você viver tentando esconder a sua verdadeira natureza ou a pessoa que você é de verdade. A intimidade está arraigada na honestidade. Você percebe isso? Nós às vezes gastamos tanta energia querendo esconder os nossos defeitos das pessoas, com medo delas não nos amarem, delas se afastarem de nós. E aí vem João e diz para nós assim: seja você mesmo, seja luz, ande na luz, não tenha medo de mostrar quem você é, porque é só assim que você vai ter relacionamentos verdadeiros e profundos. Só assim você vai ter amizades verdadeiras. Só assim você vai ser realmente conhecido dos outros. Os outros vão lhe conhecer e você vai conhecer os outros. Simon Kistemaker, no seu comentário de 1 João, ele diz assim: o pecado aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. Ele perturba a vida e gera confusão. Em vez de paz, há discórdia. Em vez de harmonia, há desordem. E no lugar de comunhão, há inimizade. Isso é tão verdade que eu posso falar de mim mesmo. Quando eu não estou bem com Deus, quando eu não estou bem espiritualmente, a primeira pessoa que sofre, digamos assim, é a minha esposa. Porque é ela que convive ali no meu dia a dia. Eu fico sem paciência, às vezes eu trato mal, às vezes eu sou egoísta. E aí, na mesma hora eu percebo e eu reconheço: está faltando verdade em mim. Está faltando confessar pecado. Está faltando expor à luz, expor para Deus aquele erro que eu cometi. Às vezes a gente acha que o pecado ele é assim: eu cometi um erro lá no meu trabalho, eu fui desonesto no meu trabalho. Qual vai ser a consequência desse pecado? Eu posso perder meu emprego. Não, eu cometi um erro com a minha amiga. Qual vai ser a consequência desse pecado? Ela pode querer deixar de ser minha amiga. Como se o pecado tivesse uma consequência relacionada somente àquilo que eu fiz. Mas o pecado, ele nos contamina como um todo. Ele contamina nossos relacionamentos, ele contamina nosso pensamento, nosso coração. E toda a nossa vida é implicada nessa situação. Por isso que o pecado, lá em 1 João 9, ele diz: olha, se confessarmos nosso pecado, o Senhor vai nos perdoar e nos purificar, para que tudo volte à pureza anterior. Quando nós fingimos ser quem não somos, ou seja, quando nós escondemos a verdade sobre nós, a nossa comunhão é destruída. Nós nos separamos uns dos outros por medo, por constrangimento. Por outro lado, quando nós temos coragem de expor a nossa vida à luz, nós atraímos as pessoas e elas confiam em nós. Você confia em alguém que você não acredita nas palavras dela? Uma mentira não se sustenta por muito tempo. E o mentiroso, ele logo é descoberto. Nós não confiamos nas pessoas que não nos inspiram confiança, que não falam a verdade, que nós não sentimos sinceridade nas palavras dela. Pelo contrário, aquelas pessoas que têm coragem de dizer a verdade sobre quem são, essas pessoas, nós somos atraídos a elas. Pessoas que não têm medo de reconhecer as suas falhas, essas pessoas atraem as outras. Quando nós falamos de reconhecer falha, nós não estamos falando simplesmente de exibir o nosso pecado, mas justamente mostrar quem nós somos e a obra transformadora que Deus está fazendo na nossa vida.
Por isso que andar na luz tem que ser um ato contínuo na nossa vida. Tem que ser um ato diário. Significa viver continuamente na verdade, através do nosso caráter e das nossas atitudes. Andar na luz, como já falei, é não ter nada a esconder. 1 Pedro 1,22, abre aí para a gente ler esse texto. 1 Pedro 1,22. Primeira Pedro 1,22. Amém? Ou não amém? 1 Pedro 1,22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Você vê que Pedro está falando a mesma coisa que João está falando. Só quando eu purifico a minha vida com a verdade, é que eu posso ter comunhão, amar as pessoas ao meu redor de todo o coração. É só aí que eu posso, que eu consigo. Quando a gente fala de que a sinceridade, andar na luz, nos aproxima do nosso próximo, nós temos que lembrar de outra coisa, que ele nos aproxima não é só daquele próximo da igreja, aquela pessoa que eu acho que ela é santa como eu sou santo, porque a igreja não é um lugar para apenas santos e perfeitos, até porque perfeitos não tem ninguém. A igreja tem que ser um lugar onde existem pessoas regeneradas que lutam para viver em santidade. Nossa dificuldade, às vezes, de aceitar as pessoas está exatamente nisso. Porque nós esperamos que elas sejam perfeitas. Que elas retribuam as nossas expectativas. E não tem ninguém que vai fazer isso. Às vezes nós nos frustramos com a igreja porque nós nos deparamos com pessoas imperfeitas. Pessoas que têm lutas, que têm dificuldades, que às vezes cometem pecados, e nós não queremos aceitar isso. Nós queremos perfeição, mas nós mesmos não somos. A igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas lutam para viver em santidade. Mas mesmo fora da igreja, o cristão que anda na luz, ele vai se relacionar também com pessoas que não são da igreja, porque a luz, ela ilumina na escuridão. Mesmo com aqueles que estão fora da igreja, nós aprendemos a viver em harmonia. Não temos as mesmas práticas daqueles que estão lá fora, nós vivemos valores diferentes, mas do que depender de nós, nós temos que viver em paz com todos. Eu tenho muito receio de pessoas cristãs que vivem dizendo que estão sendo perseguidas. Não, estão me perseguindo lá no meu trabalho porque eu sou cristão. Estão me perseguindo lá no meu trabalho porque estão com inveja de mim. E às vezes só falta da pessoa, na verdade, uma paciência, amor, para que possa viver em harmonia com os outros. O cristão tem que ser aquele que busca mais do que todos viver em harmonia onde ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver. Não quer dizer que nós vamos ser complacentes ou que não vamos nos posicionar diante das pessoas de fora, mas quer dizer sim que nós vamos falar o que nós acreditamos e o que nós vivemos, mas não para ofender, não para destratar, não para pisar, não para se achar melhor acima dos outros. Nós vamos amar todos os que concordam e os que discordam também. Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Por que nós não vamos amar aqueles que simplesmente discordam de nós? Muitas vezes nós somos acusados de ser intolerantes pelos de fora. Eu sei que muitas vezes essa palavra intolerante,
ela é usada de forma exagerada. Porque para muitos, ser intolerante é simplesmente você discordar da prática do outro. E isso para mim não é ser intolerante, é simplesmente discordar. Mas, muitas vezes nós não temos sabedoria ao expor nossas opiniões. Nós usamos palavras ofensivas para as pessoas. Nós usamos palavras que machucam as pessoas. E não usamos palavras que demonstram o nosso amor por elas. É interessante que Jesus ele foi ofendido, ele foi mal interpretado, e as pessoas perseguiam ele, e quando ele estava morrendo, sendo crucificado, ele foi capaz de pedir a Deus para perdoar aquelas pessoas. E conhecendo Jesus, eu sei que ele não estava falando da boca para fora, ele estava sendo sincero. Então, ao invés de nós guardarmos rancor daqueles que nos maltratam, nós devemos amar eles de todo o nosso coração. Ainda que seja difícil, ainda que às vezes o ressentimento ainda exista, mas ore a Deus para que você ame cada pessoa que passar na sua vida. Cada pessoa que às vezes quiser lhe ofender, que às vezes tiver lhe tratado mal. Ore a Deus para que você ame ela. Não podemos dizer que temos comunhão com Deus se não tivermos um relacionamento íntegro com o nosso próximo. 1 João 4,20, olha só o que diz. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O apóstolo João, ele era categórico e direto, incisivo. Ele não tinha meias palavras. Ele expunha a hipocrisia de muitas pessoas. Nessa epístola de João, a primeira epístola, ele faz muito essa ligação entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Problemas no nosso relacionamento com Deus resultam nos nossos relacionamentos humanos quebrados. E ressentimentos, inimizades com o nosso próximo são sintomas de que o nosso relacionamento com Deus não vai bem. Você entendeu? Meu relacionamento com Deus não vai bem, pois meus relacionamentos humanos, eles vão sofrer consequências. O meu relacionamento com as pessoas está ruim. Eu tenho inimizade, eu sou cheio de ressentimento, eu só vivo criticando as pessoas, ninguém para mim é bom, todo mundo tem um defeito, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Isso é sintoma de que o seu relacionamento com Deus também não vai bem. É o sintoma, é como uma doença. Toda doença tem um sintoma, né? O pecado, ele traz como consequência relacionamentos quebrados com Deus e com os meus irmãos. E a nossa tendência, muitas vezes, é tirar a nossa responsabilidade. É colocar a culpa no outro. Ah, mas é ele que não está falando comigo. É ele que olhou com a cara feia para mim naquele dia. Foi ele que começou e falou isso para mim. Nós sempre transferimos a responsabilidade para o outro. Lá no Celebrando Restauração, quem participa sabe como a gente aprende a assumir a nossa responsabilidade. Na maioria dos conflitos que nós vivemos, nós podemos não ser o pivô daquele problema, mas nós temos alguma responsabilidade no que aconteceu. É assumir a minha culpa e a minha parte. Onde foi que eu errei? O que eu preciso fazer para mudar? Assumir a minha responsabilidade para que os relacionamentos sejam restaurados. E sobre comunhão, sobre união, hoje em dia existem muitos cristãos que pregam uma vida cristã sem comunhão. É aquela pessoa que diz assim, eu vou para a igreja, eu presto o meu culto, mas eu evito os relacionamentos. Ninguém sabe da minha vida e eu também não vou prestar conta da minha vida para ninguém. Tem muita gente que defende esse tipo de coisa hoje. De vir para a igreja, acaba o culto, eu vou direto para o meu carro e vou-me embora. Como se ser cristão
fosse só ter um relacionamento com Deus. Esse tipo de pensamento ele é ideal para aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar sobre ele. Sabe por quê? Porque ele não quer expor a vida dele, ele não quer que as pessoas saibam quem ele é de verdade. Então ele evita relacionamentos. Mas quem vive na luz não tem nada a esconder. Nada a esconder. E também não tem medo de se relacionar. Agora, quem não quer viver na luz, evita os relacionamentos. Porque prefere esconder, prefere que as pessoas não saibam e prefere manter uma imagem falsa sobre quem é. Quem vive lá na luz não tem medo de admitir seus defeitos. Mas é impressionante como nós temos esse medo, né? Por que nós temos tanto medo das pessoas conhecerem os nossos defeitos? Você sabia que se as pessoas conhecerem seus defeitos, elas vão saber sobre você nada mais que a verdade, né? Só a verdade. E a pessoa mais importante já sabe seus piores pecados, seus piores defeitos, que é Deus. Então nós não deveríamos ter medo de revelar às pessoas quem nós somos de verdade. Mas é como eu falei, nos importamos tanto com a opinião dos outros, o que eles pensam sobre nós, a imagem que eles têm sobre nós, que nós queremos manter essa imagem que não é verdadeira. Como cristãos, não basta ter desejo de andar na presença de Deus, se não andarmos também na companhia dos nossos irmãos. O evangelho verdadeiro ele só é praticado quando nós vivemos em comunhão uns com os outros. É por isso que nós, aqui na Igreja Batista Renascença, nós vivemos em pequeno grupo. Nós vivemos em pequenos grupos. Por quê? Porque aqui na grande multidão, eu nem sei o que você está passando, né? Eu nem sei que necessidade, às vezes você está passando uma necessidade financeira muito séria, mas você vem para a igreja, está sorrindo, o irmão pergunta, tudo bem? Tudo ótimo, você dá aquele sorriso lindo, né? E aí, ninguém sabe direito como é que a gente está. Mas aí no pequeno grupo, quando nós temos menos pessoas, quando nós nos voltamos mais para o relacionamento, para saber como é que está a vida do outro. Você sabia que o pequeno grupo é para isso, né? Não é só mais um culto que nós fazemos com pouca gente, não. O pequeno grupo é o lugar de nós termos relacionamentos mais profundos. Nós conhecermos mais uns aos outros. E graças a Deus que isso acontece aqui na igreja. Muitas vezes nós tomamos conhecimento da situação de alguém, do problema de alguém, porque nós temos um líder de pequeno grupo que está ali de olho, está ali conversando, está ali ajudando, e às vezes traz para nós e diz assim, olha, fulano de tal está com problema, a família tal está com dificuldade, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar. Por quê? Porque nós temos esse ambiente de pessoas que estão ali reunidas para se conhecerem e se cuidarem, se amarem de verdade. Eu sei que pequeno grupo também tem problemas. E sabe por que pequeno grupo tem problemas? Porque lá são pessoas imperfeitas com problemas. Então, vai ser problemas juntos, né? Vai juntar problemas. Mas lá não é um lugar para juntar problemas. Lá é lugar para pessoas se amarem, se cuidarem e ajudarem uns às outras a resolver esses problemas. Lá vai ter dificuldade? Tem dificuldade, porque as pessoas são assim. Mas quando nós entendemos que o nosso propósito é viver em comunhão uns com os outros, nós entendemos que qualquer problema ele não vai nos impedir de amar os nossos irmãos, o nosso próximo. Se andar na luz, nós falamos no começo, se andar na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando eu ando na luz e é onde Deus está, eu também estou andando com Deus, não é verdade? Deus anda sempre na luz. E quando eu ando na luz com Deus, eu vou aprender com Deus
como me relacionar com o meu próximo. Eu vou aprender a ter comunhão com ele. Andar na luz vai me ensinar a ser uma pessoa paciente, disposta a aceitar as falhas dos outros, misericordioso. A Bíblia fala que nós temos que ser compassivos uns com os outros. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Andar na luz é ter paciência como Deus tem com nós, é ter paciência com o outro. Andar na luz é estar disposto a perdoar o outro, assim como Deus nos perdoou. Andar na luz é estar disposto a ser generoso e ajudar aqueles que precisam de ajuda. A comunhão verdadeira se revela em atitudes, não somente em palavras. O apóstolo João diz isso também. Ele diz que se alguém tiver recursos materiais e ver seu irmão passando necessidade e não se compadecer nele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós temos que pensar sobre isso. Sobre como está a nossa comunhão com nossos irmãos. Tem alguém que eu não falo? Tem alguém que eu sou intrigado? Como é possível isso, né? Nós somos um corpo unido, um organismo vivo, mas tem pessoas que eu não falo. Tem pessoas que eu não quero perdoar. Na igreja, aqui no nosso meio. Eu estou cantando corpo e família, eu estou cantando sobre unidade, sobre amor, sobre o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar meus irmãos. E eu não queria que você tivesse um pensamento egoísta do tipo: eu preciso perdoar meu irmão, porque senão Deus não vai me perdoar. Isso é um pensamento egoísta, né? Eu estou pensando na verdade em mim, não no próximo. Isso aí não é perdão verdadeiro. Eu quero que você pense assim: Deus me perdoou, Deus me deu o exemplo de perdão, eu ando com Deus, na luz com Deus, então eu vou ser influenciado por Deus e Deus vai me ensinar, e eu vou ser influenciado, eu vou aprender a perdoar como Ele perdoa. E perdoar vai ser natural para mim, vai ser fácil para mim, porque eu aprendi com Deus. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai adquirir a personalidade dele. Generoso, perdoador, compassivo. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai querer andar com gente, com pessoas. Menos você vai querer se isolar, se afastar das pessoas. Menos você vai ter medo de mostrar quem você é para as pessoas. Que você não tem medo de ser rejeitado por elas, porque você já foi aceito por Deus. Deus já lhe aceitou, Deus lhe ama. Então não importa o que as pessoas vão dizer sobre você, não importa se elas vão apontar os seus erros, suas falhas. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Você vai andar com elas por amor a elas, não esperando nada delas. A comunhão verdadeira, ela é prática. Ela se revela em atitudes, não apenas em palavras. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a viver em comunhão uns com os outros, nos ensinar a desejar estar juntos, desejar estar unido com nossos irmãos. Eu aconselho você eu sei que tem muita gente que não está em pequeno grupo, que já esteve e hoje em dia não está mais. Tem algumas pessoas que nunca estiveram. Aconselho você a procurar um pequeno grupo. Procure, se relacione, ande com as pessoas, ame elas, não se isole. Vamos ficar de pé? Nós queria chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar novamente essa música. E eu queria que você pensasse seriamente nisso. Como estão seus relacionamentos? Como está a sua comunhão? Você tem medo de se relacionar? Você tem medo de se aproximar das pessoas?
Que pecados você precisa confessar que estão atrapalhando a sua vida com Deus, que estão atrapalhando o seu relacionamento? Enquanto nós cantamos, se você puder ficar de olho fechado e pensar nisso. Enquanto o ministério canta, nós queremos fazer esse convite para você. Você que ainda não é cristão, ou você que está precisando se reconciliar com Deus. Você pode até estar na igreja, mas você está afastado de Deus, você está afastado dos seus irmãos. Você pode vir à frente e tomar essa decisão de dizer: Senhor, eu não quero mais me afastar dos meus irmãos, não quero mais me afastar de Ti, eu quero viver em comunhão com o Senhor e com o meu próximo.